No princípio, Deus criou os céus e a terra. Tudo era perfeito, sem morte, sem dor, sem engano. Mas um único ato de rebeldia, o homem rompeu com a aliança do Criador. E o vazio entrou em sua alma. Um vazio que jamais poderia ser preenchido por ouro, poder ou por prazer, mas que sua cegueira, a humanidade tentaria preencher com imagens, com ídolos, com deuses feitos à sua própria imagem. Foi assim que nasceu o panteão. E mesmo antes do primeiro altar humano ser erguido, o homem já buscava em si mesmo aquilo que só Deus poderia dar. O pecado não é apenas um ato, uma condição. Desde Adão, todo homem nasce separado de Deus. O vazio que se abriu lá no Éden tornou-se um abismo interior da humanidade. Tradicionalmente, os antigos rabinos e as tradições orais judaicas falam que Adão como o primeiro templo profanado, pois nele estava o primeiro altar da alma humana, e este altar foi corrompido pelo engano da serpente. Sem comunhão com o Criador, o homem buscou respostas naquilo que podia tocar e ver. O que era de obra de Deus passou a ser adorado como se fosse o próprio Deus. Assim começou a idolatria, a humanização do divino e o primeiro passo do homem em direção ao mundo de falsos deuses. Nos dias que antecederam o dilúvio, a terra estava cheia de violência. Gênesis relata que toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem era má continuamente, mas as tradições orais falam de outra realidade. Uma sociedade que havia se perdido não apenas na violência física, mas na espiritualidade. Surgiram gigantes, frutos da união ilícita entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, chamados de Nefilins. Eles eram lembrados por sua força e crueldade, mas também pela capacidade de seduzir povos à adoração de criaturas e práticas ocultas. Eles corromperam não apenas a moral, mas também a própria criação, enchendo o mundo de rituais impuros, feitiçarias e adoração aos mortos. O pecado tornou-se sistema, a maldade uma cultura e o homem um adorador de si mesmo. Tradições orais do Oriente Médio falam de tabus, sacrifícios humanos e templos profanos que antecederam qualquer civilização conhecida. A Bíblia e essas tradições se cruzam. A maldade humana estava institucionalizada. Após o dilúvio, Noé e seus filhos receberam uma nova chance. Mas o pecado não ficou para trás nas águas. Cão, filho de Noé, revelou que a corrupção
poderia renascer, mesmo sobre um mundo limpo. Sua conduta desonrosa contra o próprio pai, quando olhou e zombou de sua nudez, não foi apenas desrespeito familiar, simbolizava a continuação da rebeldia humana contra a ordem divina. Segundo tradições orais, Cão uniu-se a uma mulher descendente da linhagem de Caim, herdeira das práticas pagãs do mundo pré-diluviano. Assim, a corrupção espiritual que havia sido julgada pelas águas encontrou-se um novo caminho para se ressurgir. No coração das planícies da Mesopotâmia surgiu um homem chamado Nimrod, neto de Cão. A Bíblia o descreve como o primeiro poderoso da terra, um caçador diante do Senhor. Sua caça não era apenas de animais, eram de homens, dominando famílias, clãs e cidade. Junto a ele estava Semíramis, mãe e sua esposa. Tradições orais descrevem que Semíramis, como sacerdotisa e rainha, que consolidou a autoridade espiritual do casal, misturando política com culto. Nimrod foi exaltado como um deus rei, Semíramis como a rainha dos céus. Deste culto nasceria Tammuz, o filho divino, símbolo da perpetuação do poder humano, transvestido de divindade. Para as gerações futuras, Nimrod, Semíramis e Tammuz se tornariam arquetipos, a autoridade política que se transformou em culto religioso. Pela primeira vez, homens foram transformados oficialmente em deuses e o mundo se curvou diante deles. No coração do Império de Nimrod, uma obra colossal começou a se erguer. A Torre de Babel, oficialmente um símbolo de união, mas na essência um altar à soberba humana. Não era apenas uma torre, era o primeiro templo pagão em escala monumental. O zigurate não apenas desafiava a Deus, mas centralizava a religião e poder político em um único ponto. O Senhor confundiu as línguas e dispersou os povos, e frustrando o plano de Nimrod, mostrou que nenhum homem poderia substituir o Criador. Mas a semente do paganismo já estava plantada. Tradições orais falam de cidades-estados mesopotâmicas que contribuíram para o modelo de zigurates, templos e altares para deuses humanos por séculos, mantendo viva a memória de Nimrod. Mas você que pensa que parou por aí? Não. Mesmo dispersos e com outras línguas, os povos levaram consigo a memória do culto de Nimrod, Semíramis e Tammuz, com nomes diferentes. No Egito eram Osíris, Íris, Horus. Na Grécia, Zeus, Heras e Eros. Em Roma, Júpiter, Vênus e Cupido. Na Babilônia, posteriormente, Bel, Ista e Tammuz. O mesmo trio, as mesmas histórias, apenas com máscaras diferentes. A idolatria havia se tornado um sistema mundial e o panteão estava se formando. Tradições orais descrevem que esses cultos eram passados de geração em geração, preservando rituais, festas e oferendas que imitavam a vida do casal divino e seu filho. O pecado transformou-se em religião e a religião tornou-se corrente espiritual. Assim, a religião pagã nasceu, não de uma revelação divina, mas do vazio humano. O pecado que gerou a rebelião que gerou deuses, e os deuses se tornando correntes espirituais que atravessaram séculos. Embora tempos de diferença, muita gente até hoje continuam adorando falsos deuses, mas de formas diferentes. Alguns se curvam diante de imagem, outros diante de ideologias, do dinheiro, do poder ou até mesmo do próprio ego. Ao longo dessa série documental, veremos como as máscaras mudaram, mas a essência da idolatria permaneceu a mesma desde o princípio. No próximo episódio, veremos os deuses do panteão mesopotâmico: Anu, Elki, Ek, Ista e Marduk.
como suas imagens moldaram não apenas cidades e impérios, mas toda a visão espiritual do mundo antigo. Através de seus templos, lembra os zigurates, rituais, compreendendo cultos aos deuses mesopotâmicos. Se espalhou-se, influenciando a religião e a política e até a moral de outras nações. Pois, mesmo na adoração aos falsos deuses, Deus prepara a história para que sua verdade seja revelada. E aqui teremos essa revelação.